nasce no início dos anos 90, numa vivência minha nos Estados Unidos, sendo voluntário e ao mesmo tempo recebendo do cidadão o ato voluntário. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Quando eu iniciei minhas atividades dentro do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no mesmo corredor existiam vários relógios. E cada relógio estava parado num tempo. Isso foi tão simbólico e tão significativo para mim, que eu falei, nossa, saúde, o tempo parou dentro da saúde. As pessoas estão suspensas, as pessoas não têm direito a estudar, a dar continuidade na sua cultura, a dar continuidade no processo educacional. E com criança e adolescente isso é muito sofrido. A partir dessa visão, eu pude perceber que cada hora que aqueles relógios marcavam, poderia ser a hora da brincadeira, a hora da felicidade, a hora do encontro, a hora da amizade. E quem é esse aqui? O gato. O que o gato pintou então? Pintou todos. Tudo isso, e pintou a menina com o gato. E quem que é esse personagem que chegou agora? É o coelho. E o que o coelho está trazendo para nossa amiga? É uma flor. Uma flor. E que mais que tem nessa página? Tem outras coisas aí. Olha, o que é isso aqui, ó? Borboleta. Uma borboleta? Como é que faz as borboletas? Você me falou como é que faz o gato. Como é que faz o gato? Gato miau. Eu fui para o Pavilhão dos Queimados e lá chegando topei com aquele menino muito queimado, tão queimado que ele não tinha rosto. O médico me contou toda esta tragédia. Depois de passar a tarde inteira conversando, brincando, contando história, contando piada, né? Eu desanimei, porque aquele menino não se moveu, ele não teve nenhuma interlocução. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ao invés de estar com a minha família, véspera de Natal, o que eu estou fazendo aqui? Né? Levantei, chateado da vida. E quando eu estava lavando as mãos para sair lá do Pavilhão dos Queimados, eu senti um puxão no meu jaleco. Virei e era aquele menino sem rosto que me disse, tio, pode não parecer, mas eu estou sorrindo. Eu acredito que em qualquer lugar tem que ter humanização, seja em hospital, seja escola, trabalho, família. Para mim, humanização é tudo, né? É você olhar o outro como se você estivesse olhando dentro de si. Quando a gente fala humanização, na verdade a gente está falando de saúde. Vamos fazer com que exista saúde e não doença. Como é que se faz saúde? Saúde se faz de duas formas. Processo e gente. E gente você tem que cuidar. Tá? A tua gente, quem trabalha com você, quem está em torno, só assim você vai ter competência para cuidar de uma forma mais digna de quem te procura. Falar de humanização é uma coisa bastante delicada, né? Porque lugar onde humano cuida de humano deveria, pela própria natureza, já ser humanizado. A humanização da saúde, na minha visão, se encaixa nessa questão de você entender o todo. Entender o ser humano como uma pessoa que, quando chega lá, não é um estômago que está doente, não é um intestino que está doente. É uma pessoa que tem anseios, tem preocupações, tem desejos, tem angústias, tem sonhos. Precisa ser respeitada, precisa ser acolhida. Ela tem que ser realmente completa. Ela tem que conquistar mentes e corações. Todos devemos entender que a humanização da saúde é dever de todos. Vem comigo, macaquinho, está na hora. Vamos para casa ver a mamãe agora. E assim ele encontrou a mãe dele, porque a mãe se parece com ele. A Associação Vive e Deixe Viver tem por propósito fomentar a leitura e o brincar no nosso país, dentro do âmbito da saúde, mas mais do que nunca, fortalecendo a educação
e a cultura. Se você consegue, de alguma maneira, na linguagem dela, você se aproximar e contar uma historinha que você meio conta através de um boneco, de uma outra coisa, o que vai acontecer com aquela criança, isso é tranquilizador para ela, né? Normalmente a gente vai naquele ambiente de hospital frio, uma coisa triste, a criança ali às vezes sem receber uma visita do pai, da mãe, aquele olhar perdido no corredor, e você vai ali dar aquele momento de entretenimento para ela. É aquele momento de você tirar ela daquele momento de apatia, de dor, para um momento de felicidade. O Viva leva esse momento de quebra, de descontração, do vivencial era uma vez, né? Que é um momento de fugir um pouco daquela realidade e trazer um pouco mais de sonho e esperança. Eu também me humanizo, não é só a saúde que é humanizada, né? E o tratamento aos doentes, eu também me humanizo. As crianças me dão aulas de esperança, de coragem, né? E de bom humor, de alegria. Eu sei disso, porque há coisas muito especiais que só se veem com o coração. Por exemplo, a felicidade das borboletas. E crianças especiais como eu, que veem tudo com o coração. A história de uma borboleta, que era uma menina cega, que ela era bailarina, e que quando ela praticava balé, ela se sentia mais leve, mais em contato com o mundo. Isso foi muito tocante para mim no momento, porque eu estava acabando de me recuperar de uma cirurgia que eu estava completamente engessada do quadril para baixo. Então eu estava realmente sentindo muito o peso do corpo, a dor no corpo. E poder se sentir leve através de uma história foi muito importante. Que mãe que não fez sorrir, não ouviu gargalhadas, não fez chorar de emoção, não fez dormir contando uma história. Que mãe nunca acalmou seu filho contando uma história? O homem, de repente, lembrou, né, que precisava das histórias, né, para continuar dando sentido para sua existência. Porque a ciência explicou, a filosofia refletiu, mas as histórias começaram, tudo começou nas histórias. Essa é a minha paixão, é ir semanalmente com a minha bolsa de livros, com o meu avental, vestir esse avental, é estar contador de histórias durante aquele tempo que eu estou no hospital. Naquele tempo em que eu estou no hospital, eu não sou apenas a Patrícia. Eu posso ser tudo. Eu posso ser tudo aquilo que está no livro de histórias. Assim como a criança que está ouvindo, ela pode ser tudo aquilo. É um momento mágico. Aí o muro virou para a formiguinha e disse: eu não posso, formiguinha. Mais forte do que eu é o rato que me rói. A formiguinha olhou, viu o ratinho que vinha muito apressadinho e perguntou: ratinho, tu que és tão forte que rói o muro, que tá pro sol, que derrete a neve. Solta o meu pezinho. No Instituto de Psiquiatria, nós estamos desde 2006 com uma pesquisa muito focada no valor do brincar. No valor que o brincar tem para as crianças, para os pais, né, para as mães, para os pais e para os profissionais que estão ali cuidando dessas crianças também. O brincar, ele pode ser educativo, ele pode entreter e ele pode servir como terapia também. Quando a gente prepara uma história, porque uma história não pode chegar lá e contar uma história. A gente tem que preparar uma história. E quando é para uma criança que você já sabe o que ela está passando por ali, você se prepara muito mais, porque você quer dar aquele carinho muito maior. Você quer que naquele momento seja especial para o resto da vida. A relação com os familiares das crianças é muito boa no sentido de que a gente dá uma acolhida também. Então, quando você está contando a história para uma criança, o próprio pai ou a mãe, e geralmente eles participam.
Se a gente para perceber, um bom comunicador é aquele que sabe contar história. Não necessariamente no ambiente hospitalar, no ambiente educacional, mas também no ambiente corporativo, na sua vida, a pessoa se solta. Nunca uma criança falou para uma pessoa que está contando a história, pare de contar histórias. Jamais. E nós, também como adultos, nos encantamos e nos deixamos seduzir muito pela questão da história. Essa postura sociável e amigável do contador de história me ajudou não só a aprender a me comunicar, mas também a aprender como me colocar para as outras coisas todas que eu ia precisar futuramente. Quando eu deixava acabava o meu período de trabalho, eu saía e ia ouvir histórias, que era para carregar as minhas baterias. Então, contar história é fascinante. Eu não sei se é melhor ouvir ou se é melhor contar. Não consigo dar um conceito que não seja uma longa história e que sobe, desce e que seja colorida. Que fala de um menino que estava atuando comigo aqui, eu estava atuando com várias crianças, ele estava me ajudando, dando um apoio, ouvindo as minhas histórias também. E no momento que eu tinha que ir embora e ver uma última criança, ele queria que eu visse um amiguinho dele do quarto que não pôde ouvir as minhas histórias. O amiguinho estava enfermo e não podia sair da cama. E aí ele queria que eu fosse, eu não pude ir. E ele, assim, sem o meu conhecimento, pegou um livro meu e foi contar a história para o menino. E ele foi o contador daquele dia para o menino que não pôde ouvir a minha história. E hoje eu creio que ele está contando história para muita gente na vizinhança dele, porque ele foi tocado pelas nossas histórias, não só pelo lado voluntário, mas de solidariedade também, né? O voluntário, ele não aceita desculpa, porque ele toma para si a responsabilidade dessa construção, desse fortalecimento desse tecido, e ele pensa, se é um problema da sociedade, é um problema meu, porque eu faço parte dessa sociedade. O voluntário que chega com a alma e buscando contribuir e abraçar e se envolver e trazer coisas, é o voluntário que vem com qualidade, com comprometimento. A associação é composta por voluntários que doam horas semanais, levando alegria, entretenimento, informação, cultura, educação e fazendo com que essa ambiência se torne mais humana, que as relações dentro da saúde se tornem mais gostosas. Antigamente, a gente via muitos trabalhos voluntários feitos de forma pontual. Então, as pessoas, em determinadas épocas do ano, em certos momentos, faziam ações voluntárias. Não é isso que acontece hoje com o nosso trabalho voluntário. Ele é um trabalho que praticamente está até se profissionalizando. Então, nós temos um compromisso e uma constância de estar ao lado dessa criança, porque ela nos espera. É uma causa que me emociona, que me faz muito bem. Porque quanto mais eu viajo, quanto mais eu vejo coisas, conheço pessoas e vou pelo mundo, eu vejo que no final a nossa alegria, a nossa razão de existir é sermos humanos, agirmos com pessoas e procurarmos transformar a sociedade. Conheço Viva já há muitos anos, desde que a Meire tinha 4 anos de idade, foi quando ela foi operada. E nessa ocasião o Valdir fez uma visita e mostrou a ela o que era um livro. Ele não mostrou só o que era um livro, ele ensinou a Meire a pensar. Ele tirou a Meire de uma posição de uma criança deficiente, pós-operada, para uma menina que aprendeu a ler rapidamente e fez com que as pessoas que a cercassem, ou primeiramente a conhecessem, não olhassem para as rodas da cadeira e sim para a menina. Eu vejo o papel do Viva como algo transformador, né? Antes de entrar no Viva, eu não conhecia muito a causa em si. Na verdade, eu achava que a gente ia contar história para as crianças e depois eu percebi que tinha algo que era muito maior, que era muito mais impactante, que estava relacionado com a saúde pública mesmo, na melhoria da qualidade da saúde pública. Contar história é isso, é transformação, é a gente se encontrar.
a gente se descobrir. Contar histórias é uma arte que se aprende e que encanta muita gente, sim senhor. Que toca a alma, o corpo, o coração da gente, torna o mundo diferente, é um ato de amor. Eu vou contar uma história pra vocês. Vai começar, era uma vez. Eu vou contar uma história pra vocês. Vai começar, era uma vez. O Brasil tem excelentes talentos na arte de contar história. O Viva nasce em São Paulo, mas ele se frutifica e se prolifera em diversas capitais do Brasil. E o grande barato dessa multiplicação é a gente perceber o quanto a gente pode provocar as nossas histórias, as histórias brasileiras. E ser, então, contador de histórias do Viva, para mim, é minha vida. Está dentro do meu coração, dentro do meu sangue. Voluntário é você se doar e fazer disso o melhor. Ver a possibilidade de levar um pouco de humanidade para a criança e para o adolescente no momento que eles estão muito fragilizados, ao mesmo tempo dando um apoio à família. Poder humanizar, poder ter essa responsabilidade com o outro, transformar estados febris em não febre, fazer crianças comerem, fazer quimioterapia doer menos. Quando você conta qualquer história, pode ser a do Chapeuzinho, pode ser a Cinderela, na realidade você está se recontando. Você está contando a história do mundo para o outro. Você está contando a sua história. É um voluntariado que está lá de uma forma alegre, é um voluntariado que está lá se doando não só pelo entretenimento, não só pela educação, não só pela cultura, mas ele está lá se doando de uma forma pela criança, ele está lá se doando pelo hospital, ele está lá se doando por ele. E o voluntário entra com esse pique todo, porque ele foi preparado para isso, ele entra lá para humanizar. E ele acaba atingindo e acordando o cuidador e as pessoas que estão lá. Então, é uma coisa que acontece assim em rede, num pique, é um efeito dominó. Então, o brincar é a possibilidade que nós temos, o lúdico, a contação de história, as brincadeiras, de trazer um pouco de sonho, de imaginação, de alegria, de prazer. Só quem é contador de histórias do Vive e Deixe Viver pode sentir dentro do coração essa emoção que estou repassando para vocês. A gente já vinha atendendo essa menininha há algumas semanas no hospital. E numa semana que nós retornamos, a mãe dela contou pra gente que ela tinha tido um mal-estar num dia em que nós não estávamos lá, enfim, anterior, e que ela tinha tido um mal-estar. Depois ela até foi atendida, ela estava com falta de ar, na verdade, mas ela mesma não sabia identificar o que ela estava sentindo. E eles perguntavam, mas o que você está sentindo? Que tem? Aí ela disse assim, eu acho que eu preciso de um livrinho. Então, para mim, aquilo, quando a mãe contou aquilo na semana seguinte, para mim aquilo foi muito importante, foi muito, assim, ilustrou muito de como a gente pode fazer a diferença na vida daquela criança ou daquelas crianças e aqueles adolescentes que a gente atende. Doutores da Alegria acabou inspirando muitas iniciativas nessa área da saúde e dentre elas uma que eu reputo como sendo sensacional é o Viva e Deixe Viver. Eu participo da associação Viva e Deixe Viver desde o início do trabalho dessa associação lá no Hospital Emílio Ribas. Ainda lembro nos primeiros dias quando o Padre João, que é o capelão ao qual o grupo estava ligado no início, veio me conversar e perguntar se eu estaria disposto a conversar com os membros do grupo sobre os cuidados que eles deveriam ter enquanto estavam trabalhando lá no hospital. Que o Viva conseguiu trazer isso de uma forma, através dos contadores, que o mágico fosse real, fosse possível. Você recebeu alta, né? Oi, dá um abraço. Ai, dá um abraço, eu
Adoro abraços, abraços são tão gostosos. Abraços me deixam muito feliz, muito... mais apertado ainda, fica muito mais gostoso, 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 gostoso. O Viva é visto dentro do hospital de uma forma extremamente agradável. Veja, o que é o Viva para uma criança que está dentro do hospital, acamado, pelas características do nosso hospital, em que muitas vezes a criança permanece alguns dias ou frequenta assiduamente o hospital à procura da saúde. Passa a ser uma parte integrante do hospital, que é, por que não dizer, esperada, aguardada, e tem um fator de influência extremamente benéfico no processo de recuperação da criança. Como eu fui criada no Viva, acho que todo um processo de gratidão está inerente em mim. E agradecer é o que eu vou fazer minha vida inteira. Minha vida inteira. O Viva ensinou muito o Círio, o que era mudar a energia, especialmente em pediatria. Como era importante trabalhar mais solto, mais colorido, muita alegria. O Viva trouxe vida para essas crianças. E mesmo as nossas voluntárias hoje, que também trabalham com essas crianças no andar de pediatria, brincam um pouco a moda do Viva, tá? O Viva para nós é muito mais do que um parceiro. Se o Viva hoje está sendo importante para a gente que pode olhar de fora, né? E que quer fazer parte dentro, né? Para as crianças que recebem todas essas benfeitorias que o Viva traz, isso é cura pura. Participo voluntariamente porque eu acredito nas pessoas. E quando a gente acredita em pessoas que estão dentro de uma instituição como o Viva, que ao longo da sua existência vem procurando desenvolver metodologias, aprimorando o seu processo didático de formação dos seus colaboradores, na medida que se preocupa em ter valoração das suas atividades, eu acredito que o Viva cumpre um papel moderno. Eu acredito no Viva e Deixe Viver porque desde o começo eu percebi qual era a proposta. É uma proposta que caminha muito paralelamente com a do ator, com a do artista em geral, porque é uma proposta que estimula a criatividade nas pessoas. Do cuidador para com o paciente, estimula a imaginação, a criatividade, faz com que tudo isso floresça. O Viva tira pessoas do anonimato e faz com que elas se tornem pessoas importantes, pessoas respeitadas, reconhecidas pela sociedade. Eu acho que o Viva, tanto no processo de formação, como nesse trabalho semanal e em tudo mais, nos saraus, nas oficinas, nos cursos, e aí todas as pessoas que a gente vai esbarrando aí pelo caminho, me ajudam a manter forte, né, vigoroso e feliz esse menino, esse moleque que mora dentro de mim e que me ajuda muito em alguns momentos aí da minha vida. Vive e Deixe Viver para mim é um exercício de cidadania. A partir do momento que eu fui visitar a fila da saúde, entender o que essa população queria, crianças, adolescentes, mães, foi o passo primordial para a minha vida mudar completamente. Hoje eu me dedico de corpo e alma e acredito de fato que viver e deixar viver é levar o melhor para o outro. E se o melhor para o outro, nesse exercício, é a contação de história, é o bom relacionamento, são as boas informações que se transformam em conhecimento, eu acho que todos os contadores de história que estão credenciados estão fazendo a diferença, estão mudando a cara da saúde. E assim foi o que aconteceu. Até a próxima. Adeus.